A turma acordou, colocou o despertador e fez um 4-1 sonoro para cima da Inter de Limeira, quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians, que vinha deixando a desejar pelo desempenho, ontem fez jus à escalação e às escolhas do Wagner Mancini. Jogou muito bem. O Corinthians é o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista. Eu sempre vi o Corinthians dessa forma, como um dos candidatos. Muita gente julgou diferente, é a opinião de cada um, ao mesmo tempo que eu respeito, eu tenho a minha opinião. Então, eu sempre vislumbrei que nós tínhamos condições de chegar, mesmo com as críticas, mesmo com os elogios. E nos 4-1 em cima da Inter de Limeira, na Neoquímica Arena, quem abriu o placar foi aquele que completou 400 jogos com a camisa do Alvinegro Paulista, Fagner. Logo aos 9 minutos, ele pegou de primeira o cruzamento de Lucas Piton e bola na rede. O Fagner enche o pé, pegou mascada na bola, mas ela dá na trave e morre no fundo do gol. Agradecer. Te agradecer? Vou agradecer. Agradecer ao Piton aí, pelo cruzamento morto. Que eu fiquei na dúvida se eu ia de cabeça, se eu ia de joelho, se eu ia de canela. Tanto é que o gol foi meio joelho, meio canela, mas é importante que a bola entrou e conseguimos abrir o placar ali. E não foi só o Fagner que se destacou na partida. Todo o setor defensivo do Corinthians foi muito participativo no jogo. Isso porque os outros gols do Alvinegro Paulista no confronto vieram de zagueiros do time. Gemerson balançou a rede 2 vezes, veja só. Raul foi o responsável por fechar a conta. Isso mostra que você tem equilíbrio na sua equipe, né? Na verdade, uma evolução, o crescimento de uma equipe que está jogando melhor, que no momento certo vem atuando de forma decisiva, com uma entonação de quem quer realmente chegar. No primeiro tempo, os donos da casa sobraram em campo. Luan foi aquele que teve o maior número de oportunidades. Nesse lance foi travado por Thalisson. Depois ele até marcou, mas de acordo com a arbitragem, a bola tinha saído antes da finalização. Após 5 minutos, perdeu o gol feito. Na etapa complementar, o Alvinegro seguiu embalado. Ramiro se esticou, mas não alcançou. Aos 7, Cássio, que até então mais assistia a partida, deu rebote e David chutou por cima do gol. Aos 13, veio o segundo do Corinthians. E com o goleirão adiantado, a bola entrou devagarinho. Luan tocou para Gemerson, que finalizou. 2-0. A reação da Inter de Limeira não demorou a vir. 5 minutos depois do Corinthians ampliar, Thalisson Kelvin teve que se esticar para marcar. 2-1 em Itaquera. Mas o Alvinegro queria mais. Aos 22, olha o passe de Vital para Ramiro. Que categoria! Jefferson ficou com a bola. O segundo de Gemerson veio aos 32. Livre após escanteio cobrado por Fagner, dominou e fez. De novo Gemerson para fazer o terceiro gol do Corinthians no jogo, o segundo dele. Muito feliz, né? Eu acho que, como eu falei antes, eu acho mais feliz pela classificação, pelo jogo que a gente fez, né? Que a gente jogou muito bem. Eu acho isso, agora é descansar, tentar ficar um pouco tranquilo e quinta-feira tem mais aí. Aos 41, Mosquito perdeu uma chance inacreditável. O quarto do Alvinegro Paulista veio já nos acréscimos, com Raul Gustavo, que subiu mais alto para dar números finais ao confronto. 4-1, Corinthians classificado. Um sistema tático de 3 zagueiros em campo que tem dado certo, né, professor? E aí a gente vai entrar num dilema. O que acabou sendo fundamental? A mudança do esquema tático ou a mudança dos atletas? A mudança de uma nova maneira de jogar ou a individualidade dos atletas? Eu sou um cara que eu cobro muito a melhora individual do jogador. O time de Wagner Mancini agora aguarda o adversário da semi do estadual. Mas antes vira a chave para a Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, embarca para o Uruguai, já que na quinta enfrenta o Peñarol. Denilson mudou o horário de transmissão, mudou a fase do Campeonato Paulista e parece que tivemos uma mudança bem positiva no Corinthians. Ah, mas o adversário era fraco. O quê? Um adversário que vinha em ascensão, que a gente até nem acreditava que se classificaria.
conseguiu a classificação, enfrentou um Corinthians e o Timão dominou o jogo. Teve esse gol do Luan, que aí você até falou que ficou em dúvida se a bola saiu ou não. Foi invalidado pela arbitragem, mas o Corinthians goleou com méritos, é o que eu posso dizer. Você é louco, Loirão. Tá num momento, hein? Não, hoje eu não Tá tô num momento legal. Deixa eu falar um negócio pra você. Eu tô boa pra falar dos outros. Primeiro, só assim, o Roger, que é a referência do time, a gente citou ontem aqui, quando ele fala ali no intervalo do jogo, que aquela Inter de Limeira do primeiro tempo, ela não existiu. Ela não existiu. Ele falou assim, isso aqui não é o time, não é a Inter de Limeira. E eu faço das palavras do Roger as minhas, porque, assim, me surpreendeu de verdade o comportamento da Inter de Limeira. Por mais tem um peso aí de camisa, de história, tudo bem. Mas na hora que você entra em campo, você chega numa fase de quartas de final de um campeonato, o melhor estadual que tem, na minha opinião, e você entra em campo jogando como se estivesse jogando um amistoso, dando espaço para o time adversário. Ontem o Corinthians jogou, Renata, me arrisco em dizer que um dos melhores jogos do Corinthians. Mas não foi o Corinthians que proporcionou essa facilidade também? Tudo bem, mas você tem que diminuir espaço, você tem que dificultar o jogo do adversário. A Inter de Limeira não dificultou em nenhum momento o jogo do Corinthians. Aí, obviamente, você tem Luan, que vive um bom momento, você tem um Ramiro que vai e volta, você tem a saída de Fagner, você tem o Piton chegando na linha de fundo, você tem o Gerson jogando bem, o Gabriel toda hora ganhando a segunda... Enfim, o Corinthians, o coletivo e individualmente, jogaram muito bem, mas devido a um comportamento apático, sem vontade da Inter de Limeira, que para mim foi um jogo, assim, praticamente o Corinthians não teve um adversário que dificultou as ações do Corinthians. Engraçado que os 4 gols foram marcados por defensores do Corinthians, não é? Então, a gente estava olhando hoje aqui na redação a tabela de artilharia do Paulistão e no Corinthians tem 6 artilheiros, não é? São 6 jogadores com 2 gols, então é uma coisa engraçada porque não teve, por exemplo, um Jô, um Cauê que disputam a posição, não é? Alguém se destacando. O time inteiro é bem solidário e procura o gol. E o Mancini, talvez até porque demorou para encontrar o time, Denilson, tenha variado muito no estadual. Aí eu pergunto para você, agora, é hora de continuar concentrado no Campeonato Paulista, vai esperar o adversário, ainda tem que ver a combinação de resultados, de pontos, ou tem que se concentrar totalmente na Sul-Americana e ainda acreditar que é possível se classificar na competição? Eu acho que é acreditar que é possível conseguir a classificação na Sul-Americana, apesar da dificuldade, e tentar fazer o que ele fez nesse jogo, mesclar, botar o que ele acha que tem de melhor. Ele falou na coletiva antes do jogo contra a Inter de Limeira que entre A e B ele não significa que ele não consiga ali fazer uma mescla desses jogadores e colocar os melhores. Reta final de Campeonato Paulista, obviamente você precisa você priorizar um pouco essa competição, que é um título que entra para o currículo do clube, dos jogadores, enfim. Mas, por outro lado, você não pode também nem largar de vez uma competição que é a Sul-Americana, que o Corinthians está numa situação bem delicada. E pelas críticas que o Corinthians recebeu ao longo desse Paulistão, se conseguir mesmo o título, vai ser uma super façanha, uma vitória diferenciada, não é? Porque não é favorito nesse momento, mas está crescendo.